Bem, Five Nights at Freddy's, a famosa franquia de jogos de terror sobre os animatronics assombrados pelos espíritos das crianças. Bem, FNAF é minha franquia de videogames favoritas e por muito tempo eu sonhava com um filme disso, até que em 2023, não só o meu sonho, mas eu acredito que também o sonho de muita gente dessa fandom se realizou, que o filme do Five Nights at Freddy's foi anunciado. E eu fiquei maluco, eu lembro até hoje que eu fiquei vendo aquele teaser, aquele primeiro teaser umas 50 vezes, tipo, como se eu tivesse sonhando, eu fiquei muito empolgado. E esse foi o problema de tudo, porque eu me empolguei demais e pus muita expectativa nesse filme. E eu me decepcionei demais. Mas enfim, vamos logo pro review desse filme. O filme conta a história de Michael Schmidt, esse cara aí que mora sozinho com a irmãzinha dele, a Abby, e ele não consegue nunca ficar no emprego porque ele é um completo retardado que logo no início do filme ele é demitido do emprego de segurança do shopping, porque esse idiota estúpido espanca um cara achando que ele era um sequestrador, quando na verdade era só um pai com um filho. E depois disso, o Mike vai, sei lá, para uma agência, ou sei lá, imagina, né, que seja uma agência de empregos, onde ele vai procurar uma vaga em algum canto para ele, porque ele precisa sustentar a irmãzinha dele. Só que lá, o cara da agência fala para ele que a ficha dele é uma bosta, que vai ser difícil alguém contratar ele. Mas quando ele lê o nome do Mike mais de perto, ele fica meio estranho e na verdade ele disse que tem uma vaga pro Mike em algum canto e que é um trabalho à noite. E o Mike acaba recusando de início, mas depois de ter uma conversa em uma outra cena com a professora da Abby, ele liga de volta para a agência e aceita o trabalho. Mas enfim, a gente também nesse filme é apresentado a personagem mais chata de todas, que é a tia do Mike, que tem essa trama merda dela querer a todo custo a guarda da Abby apenas para poder ganhar o auxílio do governo, ou seja, ela não quer nem livrar a menina de ter um irmão bosta que não consegue ficar preso num emprego direito, que não consegue nem sustentar eles dois. Ela só quer o dinheiro mesmo, é uma velha desgraçada. Mas enfim, depois dessa apresentação, agora a noite 1 inicia e o Mike chega na pizzaria. Mas nada demais acontece, ele só tem um sonho e nesse sonho ele vê 5 crianças, olha o foreshadowing, e ele corre atrás dela nos sonhos, mas ele acaba caindo e acorda. Inclusive, esses sonhos, um adendo, é uma parada muito bosta desse filme. Porque basicamente nessa trama, há uns anos atrás, quando o Mike ele era uma criança, ele teve seu irmãozinho raptado. Isso traumatizou ele. E até hoje, ele fica se forçando a dormir com remédios para poder ir no sonho dele e ver se ele consegue achar o sequestrador pelo sonho. E isso não faz o menor sentido e o filme fica voltando essa coisa da trama toda hora, é um saco. Mas enfim, depois da noite 1, a gente tem essa cena da tia chata armando um plano para poder ferrar o Mike. Inclusive, o Matt Patz aparece nessa cena. Enfim, agora na noite 2, que de novo nada de especial acontece no quesito de sobrenatural de terror. E meu Deus, o Mike tá dormindo de novo, ele é um inútil. O dever dele é ser o segurança de um local, é ficar acordado e tomar cuidado para ninguém invadir o local e ele simplesmente dorme e foda-se o trabalho. Nem parece que esse cara tá desesperado para cuidar da irmãzinha dele, porque do jeito que ele se preocupa com o emprego dele, né? Mas enfim, no sonho, como eu disse, né, o Mike dorme de novo e no sonho, nesse outro sonho, ele acaba correndo novamente atrás das crianças e uma delas ataca eles. E ele acorda no meio de uma pane de energia na pizzaria. E depois de reiniciar o disjuntor, iniciando a energia do local, ele percebe que a campainha tá tocando. E a loiraça do Five Nights at Freddy's Security Breach tá aqui nesse filme. E quando eu vi isso em 2023 eu não entendi nada. Porque na minha cabeça não fazia sentido. O FNAF 1 se passa nos anos 80, não, se passa lá nos anos 90 e o Security Breach se passa muito no futuro e nos jogos não tem a Vanessa no FNAF 1, daí eu fiquei como assim? Mas depois eu gostei da personagem nesse filme. Enfim,
O Mike vai atender a Vanessa e ela percebe que o braço dele tá ferido, então ela entra para fazer um curativo. E depois ela vai apresentando meio que a Fazbear para ele, ligando os animatrônicos e mostrando eles em ação, cantando uma música lá. E no meio dessa conversa toda entre o Mike e a Vanessa, ela acaba citando o caso do MCI, mas o Mike meio que não entende nada. E depois da segunda noite, um grupo que a tia lá do Mike tinha contratado para invadir a Fazbear, eles vão para lá e começam a quebrar tudo, mas são mortos um por um pelos animatronics, com destaque para a morte da babá da Abby, que é simplesmente partida ao meio pelo Fred. E cara, essa na minha opinião é a segunda melhor parte do filme todo. A melhor, a que eu considero melhor pelo menos, eu vou citar mais pra frente. Depois dessa parte, a Vanessa vai pra casa do Mike e eu sinceramente eu não sei como que ela achou ele não falou em nenhum momento o endereço dele pra ela, algo assim, mas beleza. Ela fala pro Mike lá sobre a invasão da Fazbear, então ele chama ela pra conversar e conta a história de vida dele pra ela. Ele conta que seu irmãozinho foi raptado e depois de um tempo a mãe dele acabou falecendo. E pelo que ele deu a entender, o pai dele não aguentou o sofrimento da perda da esposa e se churrascou, eu vou falar assim. Depois dessa cena, a gente tem a terceira noite. E o Mike, dessa vez, ele leva a irmãzinha dele. Porque a babá dela morreu, né? Então ele tem que levar ela pra algum canto. Porque não tem babá e se ele deixar ela sozinha, não tem como ele trabalhar, né? É abandono de incapaz. Então ele leva ela pra pizzaria e põe ela pra dormir lá no meio da sala de segurança e vai arrumar e limpar tudo das bagunças que os invasores fizeram. E na minha cabeça não faz muito sentido, porque o filme cita que a pizzaria lá tá abandonada, então meio que foda-se a limpeza, né? Mas beleza. Enfim, o Mike se senta lá na sala de segurança e dorme. Inclusive, parabéns, o cara é o Gold, é o irmão do ano, o cara leva a irmãzinha dele, uma criança inocente, para um lugar que foi invadido e dorme no meio do trabalho. Meu Deus do céu, mano, eu acho que tipo seria muito melhor pra Abby, sei lá, ir pra um orfanato, porque ele tem uma tia desgraçada, ela já tem uma tia desgraçada que só liga pro dinheiro e o irmão dela que é um incompetente, então é melhor, sei lá, ela ir pra um orfanato que eu acho que é melhor pra, assim, pra segurança dela. Mas enfim. O Mike sonha de novo. Mais uma vez, como sempre nesse filme, o cara só dorme e sonha. E no sonho ele vê uma das 5 crianças, um menininho loiro, e pede ajuda para achar o sequestrador do irmãozinho dele. E no meio, tipo, da conversa entre os dois, o garoto pergunta o que o Mike daria em troca se eles ajudassem. Mas daí o Mike acaba acordando com gritos e percebe que na verdade era só a Abby rindo, porque ela estava brincando com os animatronics. E aí que começa mais um problema desse filme. Mas enfim, mais pra frente eu falo mais disso. O Mike vai embora pra casa com a irmã dele e quando eles chegam lá, ele percebe que a Abby fez desenho do momento do sequestro do irmãozinho dele. E isso não faz o menor sentido, porque ela só sabe do sequestro do Garrett, que é o irmãozinho mais novo deles, por causa que ela falou com os animatrônicos. Mas, nessa cena, já tá de manhã e ela veio, tipo, o caminho todo dormindo, é no mesmo dia. E, tipo, esses desenhos estavam na casa deles. Não faz sentido a Abby ter desenhado isso. Tipo, quando ela desenhou isso? Ela desenhou antes da terceira noite, mas não faz sentido, porque ela só falou com os animatronics pela primeira vez na terceira noite, então não faz sentido. Não faz sentido esses desenhos estarem aí. É só esse roteiro porco e mal escrito, mas enfim. O Mike acaba tendo uma conversa com a Abby e diz pra ela, pra quando eles forem lá na Fazbear de novo, ela perguntar pros animatronics se eles lembram quem era o sequestrador e falar pra ela falar pra ele. Mas então eles vão pra lá pra noite 4. E a Vanessa está lá. E acontece uma cena desgraçada que eu odeio, que toda vez que eu reassisto esse filme, eu tenho vontade, tipo... Eu não sei, mano. Eu tenho vontade de explodir, tá ligado? Eu fico olhando pra tela com a cara séria, mano. Eu fico com raiva dessa parte do filme. É uma cena tosca, onde os animatronics estão brincando.
de forte de cobertas. E, meu senhor do céu, eu não ligo pra isso. Não vou descrever toda essa cena, caguei. No decorrer da noite, a Abby, ela vai tocar na guitarra do Bonnie, só que, tipo, a guitarra explode na criança. É meio engraçado essa cena. Então, a Vanessa ameaça o Mike, ela fica puta com essa situação e ameaça o Mike e fala pra ele nunca mais levar a Abby ali, senão ele vai levar um tiro. Então, na quinta noite, o Mike chama a tia chata desgraçada para cuidar da Abby enquanto ele vai trabalhar. E lá no trabalho ele acaba sonhando de novo. E no sonho, a criança loira pede para ele deixar a Abby com eles, em troca de todos os dias, através dos sonhos, ele poder viver um momento feliz com a família dele e o irmãozinho perdido dele. E de início o Mike acaba aceitando, mas depois ele recusa e acorda nessa trap estilo Jogos Mortais, que tipo aparece no início do filme também, mas eu citei porque eu não me importo muito. O Mike tenta fugir dali, acaba encurralado pelo Fox e a tela escurece. Depois disso a gente tem o Golden Freddy entrando na casa do Mike e pondo a tia chata pra dormir. E sim, ele põe ela pra dormir, porque no segundo filme de FNAF cita que ela não foi morta, que ela foi internada, que ela desmaiou ali. Eu achei que ela tinha sido morta brutalmente, mas enfim. O Golden Freddy, o Cassidy, eu vou chamar de Cassidy pra ficar mais fácil. O garotinho loiro Cassidy convence a Abby a ir com ele pra pizzaria. E depois dessa cena, o Mike acorda num depósito da polícia e descobre que a Vanessa resgatou ele. E meio que acaba tendo um diálogo expositivo da Vanessa contando toda a história do MCI sobre o assassino, esconder os corpos das crianças dos robôs e tal. E depois ela revela que o pai dela é o William Afton, o assassino das crianças. E nessa parte foi a que eu mais fiquei confuso no cinema, porque eu entrei na sessão achando que esse filme ia ser baseado nos jogos, em tipo todos os detalhes da lore dos jogos. Mas daí a Vanessa me manda que ela é filha do William e que não é o Mike Schmidt, não é o Mike Afton. Daí eu fiquei, como? Como assim? Por quê? Mas enfim, né? Enfim, o Mike pega ali uns equipamentos com a Vanessa e vai salvar a Abby. Porque ela chegou na pizzaria com o Golden Freddy, só que meio que era uma armadilha pra meio que matar a Abby. E ele chega lá e ele deita os animatronics dando choque neles, e depois ele salva a Abby da Tika, e quando eles vão sair da pizzaria, o Gold aparece. E Jesus Cristo, essa pra mim é a melhor cena do filme. Essa é a melhor cena do filme, na minha opinião, é a melhor parte do filme. Só a entrada do William já é pra mim a cena mais GOAT, a cena mais absoluta desse filme. Cara, eu não sei descrever a sensação que eu tive no cinema, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei muito feliz. O William é tipo um dos meus vilões favoritos da ficção. Mas enfim, o William entra ali e ele vai pra cima do Mike e tenta matar ele, mas a Vanessa aparece salvando a Abby do Foxy e depois ela impede o William de matar o Mike e ela dá um tiro nele, que não resolve em nada, porque ela dá um tiro ali na parte que tá coberta com a armadura do Springtrap e idiota, mano, o William tava sem a bosta do capacete do Springtrap, porque tipo ela não mirou na cara dele, mas enfim. O Mike caído no chão, ele olha para uns desenhos na parede e meio que do nada, ele mata a charada e descobre que o assassino controla as crianças pelos desenhos. Em 5 segundos, sei lá, a Abby desenha num papel o coelho acabando com as 5 crianças, né? No caso, o William acabando com as 5 crianças e faz os animatronics ficarem revoltados. E acontece que eles cercam o William e acontece a cena das Springlocks. E eu vou ser bem sincero, me chama de chato. Eu sei, até eu sei que eu sou chato, mas eu queria que essa cena tivesse sido mais pesada. Eu queria que o William agonizasse, que tipo começasse a sangrar, que ele começasse a gritar naquela roupa. Mas até que a cena foi boa, não foi tão ruim assim, mas eu queria que ela fosse mais pesada, gorizona, sabe? Pelo menos só essa cena fosse muito gorizona, mas enfim. William morre e depois tem até um encerramento ali mostrando o que aconteceu com os personagens, mas sinceramente eu caguei pra isso aí, não aparece mais os animatronic, então eu não ligo.
E, enfim. Considerações finais é que eu acho esse filme muito ruim. O roteiro dele não me agrada. Parece que, tipo, toda hora, quando é pros animatronics ter uma ação ali, quando é pra pôr eles em ação, toda a noite que o Mike vai trabalhar, ele só dorme e sonha com as crianças. A única cena que os animatronics têm ação é quando os caras invadem a pizzaria, praticamente. E também tem essa trama chata, desgraçada da tia do Mike, tentando pegar a guarda da Abby pra receber um auxílio. Mas puta merda, pra mim isso não faz sentido. Essa velha desgramada vai longe demais pra receber um auxílio bosta. E que trama horrível do Mike. Os caras me pegam o Josh Hutcherson, que é um ator muito bom, e põe nesse personagem merda que toda hora fica nessa trama do sonho, que não faz sentido. Como que alguém tenta me desvendar um caso de sequestro através dos sonhos? Não tem lógica isso. E outro problema, na minha opinião, é que esse filme não é tão pesado. E não me entenda mal, eu não digo pesado pensando tipo em gore e sangue, tipo Terrifier. Não tô dizendo nesse tipo de pesado. Eu digo que eu queria que esse filme fosse sombrio. Tipo, eu sempre idealizei FNAF. Tipo, desde sempre que eu sonhei com um filme de FNAF, antes de lançar o oficial, eu sempre pensava que ia ser um filme de terror pesado. Um filme de terror, tipo, cheio de susto, cheio de cena sombria. Ainda mais que a lore do bagulho é literalmente tipo, pô, um cara ocultando o cadáver de criança. Então, na minha cabeça, era pra isso ser pesado pra cacete. Era pra ser um filme que dá medo de verdade, mas não. Esse filme, na maior parte do tempo, é muito bobo, muito infantil. E eu sei que tem muita criança na fandom de Five Nights at Freddy's, mas eu caguei, eu acho isso ridículo. Foca na rapaziada mais madura da fandom, eu não me importo. Fazia um filme ali mais 16, mano. Com um pouco de coisa pesada, com um negócio sombrio, ia ser melhor. Eu acho isso ridículo. E ainda mais que quando o filme tenta construir um terror, ele é jogado pro cacete. Nas cenas que o animatronic estão brincando no forte de cobertas. Isso me deixa puto, porque eu sou fã de Five Nights at Freddy's desde 2014. E quando, tipo, chega 2023 lá, 3 anos atrás, finalmente chega o filme do FNAF, um negócio que eu sonhei muito tempo. Chega lá e o filme é um lixo. Meu Deus, eu fiquei muito puto, eu fiquei triste, mano. No início eu tive uma negação, no início eu falava, não, esse filme é bom. Mas depois me caiu a ficha. Eu achei esse filme horrível. Mas enfim, agora eu vou falar do que eu gosto do filme. Porque apesar desse filme ser uma bosta, tem coisa que eu adoro nele. Mas enfim, as cenas dos invasores morrendo, eu gosto dessa parte. Eu gosto, porque essa parte eu acho maneira, porque nessa parte pelo menos eles tentam pôr um terror ali. E eu gostei da morte da babá da Abby, porque eu não esperava isso. Porque é tipo uma morte tipo gorizona. Eu acho que é a mais gore do filme, porque do nada a menina, tipo, é partida ao meio pelo Fred. Eu não tava esperando isso, eu tomei um susto genuíno no cinema. Mas enfim. Outra coisa que eu gosto é da Vanessa. Eu no início, tipo, achava que ela ia ser uma personagem ruim, porque quando eu vi os trailers, na minha cabeça era tipo, pô, ah, mano, é uma personagem do Security Breach. E ela não vai se encaixar bem no Five Nights at Freddy's 1. Então, sei lá, eu ficava com o pé atrás. E eu no início não tinha gostado dela como filha do William, mas depois eu até que relevei e eu entendi que seria muito previsível se fosse a mesma coisa dos jogos. Porque, pô, um fã médio de FNAF aí que sabe quase tudo dos jogos ia tirar de letra a história do filme, não ia ter graça, não ia ter plot. Mas enfim. Outra coisa que eu amei nesse filme foi o William Afton. Puta merda, a parte inteira dele nesse filme foi muito boa. E eu confesso que no início eu fiquei triste dele não ter sido o William Dafoe interpretando ele. Eu, tipo, sempre idealizei, tipo, o William Dafoe fazendo o William Afton. Eu sempre pensei, pô, tem que ser o William Dafoe. Porque, inclusive, eu acho o William Dafoe a cara do William Afton do Silver Eyes, mano. É igualzinho. Mas, enfim. Depois eu até que fiquei feliz de ser o Matthew Lillard, porque eu gosto muito desse ator, ele me marcou muito com a atuação dele em Pânico, que é meu filme de terror favorito, e em Scooby-Doo. Mas agora, vamos falar dos animatronics, que é perfeito.
Esses animatronics estão perfeitos. Olha o visual, mano. Olha o visual do Freddy, olha o visual da Chica, olha o visual do Bonnie. É perfeito, mano. Olha o Foxy, cara, mano. Eu amo o Foxy, mano. Mas o único que eu não gostei, sendo sincero, é o Golden Freddy. Eu queria. Tipo, ele é bem feito, não me entendam mal. Mas eu não gostei dele. Eu queria que ele fosse do visual original dos jogos. Mas ele é meio destruído, sei lá. Parece que tentaram misturar o visual do FNAF 2, do Withered Golden Freddy, com o visual do FNAF 1. Mas sei lá. Mas enfim. A minha nota final pro filme é 5. E foi isso. Foi isso que eu achei do filme. Comenta aí a sua opinião sobre o filme. Deixa o like e valeu.